Bom, gente, nesta aula de hoje nós estaremos mostrando para vocês resoluções, né, de inequações. Aqui a gente está apresentando inequações produto, inequações quocientes, assunto do ensino médio. Nessa aula a gente vai mostrar para vocês como podemos resolver essas inequações numa visão geométrica. Evidente que para você ter esse poder de resolver geometricamente, você tem que estar bem embasado, né, no estudo de funções, nas representações gráficas de funções, né? Já que as inequações normalmente elas vêm, né, após o ensino de funções. Bom, aqui na primeira inequação, né, nós temos x menos 2 multiplicado por 1 menos 2x menor igual a zero. Então, nós vamos para resolver essa inequação geometricamente, nós vamos representar, vamos fazer aqui, para cada situação, né, dessa inequação, nós vamos usar o quadro aqui todo. Então, nós temos que o sistema cartesiano, né, sistema cartesiano ortogonal, representado aqui. Bom, vamos olhar para esse fator como uma função. Isso, na medida que você tem o domínio de função, você faz isso já de uma forma, um cálculo mental, uma representação mental. Mas nesse momento, tá, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, a primeira função eu posso chamar de uma função f, né, chamar f de x igual a x menos 2. Quer dizer, ou, se você quiser, y igual a x menos 2. Então, para representar essa função, nós vamos primeiro fazer x igual a zero, e quando eu faço x igual a zero, o meu y é igual a menos 2. Isso, ao fazer x igual a zero, encontrar y igual a menos 2, significa que a representação geométrica dessa função, que é uma reta, ela vai passar no eixo, veja, no ponto, melhor, quando x é zero, quando y é menos 2, ela passa no ponto 0, menos 2. 0 ou menos 2, né? Vamos supor que aqui está o y menos 2, então esse ponto é o ponto onde essa reta passa. Então, ao fazer x igual a zero, veja, eu estou encontrando onde a reta corta o eixo y, que é no menos 2. Ao fazer y igual a zero e encontrar x igual a 2, pois 2 menos 2 é zero, nós estamos encontrando o ponto 2, 0. Esse ponto é um ponto, tá, que está, veja, quando o y é zero, esse ponto está sobre o eixo x, exatamente aqui no 2. Então, esta reta é uma reta que passa, né, cortando esses dois eixos, nesses valores aqui, né, colocados aqui, o y menos 2 e o x2. Então, que função é essa? Y igual a x menos 2. Agora, vamos analisar
a outra função, tá? Veja que eu vou apagar aqui, né? E agora nós vamos analisar a outra função, olhando da mesma forma, y igual a 1 menos 2x. Se o x for zero, veja quando o x é zero, o y igual a 1, e quando o y é igual a zero, se o y for zero, passo para cá menos 1, o x é meio. Então, resolvendo mentalmente, observe, x igual a zero, y igual a 1, y igual a zero, isso aqui é zero, passo para cá, menos 1, x é menos 1 dividido por menos 2, x igual a meio. Então, nesse momento, o cálculo mental é muito interessante, né, porque você ganha tempo. Você não precisaria nem você estar fazendo isso aqui rabiscando, você poderia estar fazendo só mentalmente, já representando a reta, já que você sabe que uma função afim, uma função desse tipo, representa uma reta, coisas ou questões de funções. Então, x igual a 0 e y igual a 1, quando o y é 1, por exemplo, posso botar aqui, ó, o y é 1, e o x é 0, significa que a reta passa por esse ponto aqui, ó, correspondente ao y1. Quando o y igual a 0, passa no eixo x, por exemplo, aqui, vamos chamar aqui de meio. Problema de escala, não há aqui nenhuma questão, só para dizer. Então, a outra reta é uma reta que está passando, né, por aqui, e essa reta representa a função y igual a 1 menos 2x. Muito bem. É sempre bom agora, né, você fazer aqui, eu vou sempre coloque, né, uma linha vertical, vocês vão ver porque, por onde essas retas cortam o eixo x, certo? Por quê? Porque exatamente quando você está fazendo a análise da inequação, você quer saber os valores de x que satisfazem essa inequação. Quer dizer, o que quer dizer isso? Você quer saber quais os números que estão no eixo x, que ao serem colocados aqui, né, se você colocar um número aqui, botar o mesmo número aqui, esse número, para ser um número pertencente ao conjunto de solução, quando você multiplicar, né, esse trabalho, quando você faz com esse número menos 2, 1 menos 2 vezes esse número, ele tem que ser menor ou igual a zero. Então, todos os números, ao serem colocados aqui e ao serem trabalhados, né, aritmeticamente, eles vão ter que dar um número ou negativo ou zero. Então, todos esses números vão fazer parte desse conjunto de solução. Então, por isso que a análise está aqui no eixo x. Veja, x. Bom, então, a partir desse desenho, você já também está imbuído de duas questões. Para que isso aqui seja negativo, tá, ou esse fator, os dois, aliás, o menos e o mais, porque menos vezes mais dá menos no produto, ou o contrário, mais vezes menos dá menos. Não há menos vezes menos vai dar maior que zero, e mais vezes mais, se fosse mais vezes mais, daria maior que zero. Então só há duas possibilidades. Ou esse fator é negativo, ou esse é positivo, ou esse é positivo, esse aqui é negativo. O igual a zero, tá, faz com que, né, para que seja igual a zero, ou esse x, né, ele vale 2, ou esse x aqui vale meio, porque se aqui for 2, 2 menos 2 dá zero, condição de ser zero também. Se aqui fosse meio, dá zero. Então, quando você tem exatamente, isso se chama raízes, os zeros da função. Quando você tem os zeros da função incluso, né, aqui, quando os zeros da função forem colocados aqui, isso vai dar zero. Então, essa situação daqui ser igual a zero impõe a condição
que esses valores aqui, ó, que estão no eixo x, sejam incluídos na solução da inequação. Muito bem. E aí, feito isso, você vai observar em y igual a x menos 2, qual é a região do gráfico que é negativo. Aqui, para poder diferenciar, tá? Eu vou fazer assim, ó, com o dedo, aqui no meu desenho, já que só tem uma caneta, dizendo que toda essa região aqui, ó, do gráfico, tá? O y, quando eu digo x menos 2 é negativo, quer dizer, os valores, quando eu substituo o x aqui, vão ser valores negativos. Então, o que quer dizer isso? Se eu substituir um número aqui, subtrair 2 é negativo, significa que o resultado está abaixo do zero ou da origem do sistema. Então, isso está aqui abaixo. Então, eu vou analisar para baixo negativo, para cima positivo. Então, para baixo, né, isso aqui é negativo. E, olhando aqui, ó, onde 1 menos 2x, ele é positivo. 1 menos 2x positivo, veja aqui 1 menos 2x, isso aqui, ó, positivo acima. Então, eu vou fazer assim, só para diferenciar nessa situação, porque eu estou analisando menos vezes mais. Então, ao fazer isso, você vai ver qual é a região que simultaneamente tem esse cara negativo e esse carinha positivo. Veja que aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, esse cara aqui é negativo, né? Mas esse carinha, nesse intervalo aqui, ó, ele está abaixo, observa, ele é negativo, então não pode. Então o que você vai analisar? Aonde esse x menos 2 é negativo e 1 menos 2x é positivo. Observe aqui, ó. Vamos fazer assim agora, ó. Aqui. Olha, daqui para cá, ó. Daqui para cá. Ao fazer isso, veja, conforme eu corro aqui o dedo, a função x menos 2 ela é negativa, ó, e também a de cima é positiva, porque ela tem que ser positiva. Então, daqui para cá, simultaneamente eu vou ter isso aqui, ó, yx menos 2 negativo e 1 menos 2x positivo. Daqui para lá, eu não tenho exatamente, veja, ó, aqui, ó, um está pontilhado, outro está tracejado. Depois para lá, um está cheio e o outro está cheio. Então, eu não tenho essa situação simultânea de um fator ser negativo e outro positivo. Então, fazendo análise já dessa solução, eu teria, vamos só colocar aqui, ó, x menor ou igual a meio. Por quê? Porque exatamente o meio faz com que isso aqui seja zero. Então, o meio entra na minha solução. Então, x menor que meio e também x igual a meio. Agora, vamos analisar o outro. O x menos 2 é positivo. Então, eu vou botar assim agora, ó, positivo. Eu vou botar mais. Veja, aqui tudo é mais, ó. Só para representar, tá? Fazendo diferença. Mais, mais, mais. Símbolo do sinal mais. Tá? E o 1 menos 2x também é positivo. Tá? Aliás, o 1 menos 2x é negativo. Tem que ser negativo, né? 1 menos 2x é negativo. Então eu vou botar assim, ó, menos, 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 menos. Todo esse gráfico aqui, ó, tá? Ele está abaixo do zero. Acima do zero, positivo. Nesse gráfico, abaixo do zero, negativo. Veja
qual é a interseção onde eu tenho x menos 2 positivo e eu tenho 1 menos 2x negativo. Veja que está aqui, ó. Observe, ó. Exatamente aqui, ó. Porque aqui, né, se eu olhar aqui, ó, esse gráfico está acima e simultaneamente isso aqui está abaixo. Evidente que no 2 também anula essa inequação, faz ser igual a zero, então o 2 está incluso. Veja que nos outros intervalos, né, você não tem simultaneamente o mais e o menos incluído no intervalo. Veja que só apareceu negativo. Aqui, né, já desse lado aqui, apareceu positivo. E aqui, se botasse aqui, aparecia o negativo. Aliás, o x menos 2. X menos 2 positivo. Né? Se você analisar aqui, né, para o x menor que meio, você já até fez a análise em cima. Então, essa análise de ser o positivo, x menos 2, e o negativo, 1 menos 2x, ele não cabe aqui. Então, não cabe porque você não tem o que você está vendo aqui. Ó, a partir do 2, x maior que 2, observe, esconde tudo isso aqui, você veja, ó, aqui é positivo, está aqui, x menos 2, e o 1 menos 2x, que é esse daqui, negativo. Então, exatamente aqui você tem aquilo que a gente quer. Então, nesse nosso caso, o x tem que ser maior ou igual a 2. Então, qual é a nossa solução? A nossa solução, né, nós podemos botar, se você quiser ler assim, você pode botar x pertence a R, tá o quê? X menor igual a meio ou x maior igual a 2. Por exemplo, então você tem exatamente os valores menor ou igual a meio ou maior ou igual a 2. Ou poderia também estar colocando assim, ó, x pertence a R, né? Não, aqui você poderia botar intervalo, caso queira botar intervalo. Quer dizer, em intervalo você tem menos infinito, né? De menos infinito até meio, fechado, união de 2 a mais infinito. Então, ou você bota em forma, né, de representação nessa forma de conjunto, ou você pode botar em forma de intervalo, né? Ou poderia até representar geometricamente, porque geometricamente, né, você faria exatamente isso aqui, ó, de menos infinito até meio, né, seria isso aqui, ó, e depois de 2 a mais infinito. Então, essas respostas, né, elas podem ser colocadas como você queira, né? O tipo de resposta 1, resposta 2 ou resposta 3. Importante é você ter essa visão geométrica aqui para poder dar a solução. Então, gente, nós aqui fizemos, né, procuramos explicar, né, de uma forma um pouquinho mais demorada. A partir daí, eu vou procurar fazer mais rapidamente, né, usando o cálculo mental, e vamos caminhando aí para ver se a gente mostra a vocês de uma forma mais rápida, ok? Então vamos apagar.
aqui. Bom, agora nós vamos fazer uma análise da segunda. Bom, a segunda, ele diz assim, x mais 4, x menos 1, maior ou igual a zero. Então, esse x mais 4 dividido por x menos 1, nós queremos resolver essa equação. Então, nós vamos fazer o gráfico, como nós já colocamos anteriormente, né? Vamos resolver geometricamente, então está aqui. Vou fazer aqui o rabisco, isso é um esboço, não há muita precisão, a ideia é que você faz a mão livre. Bom, veja que aqui, ó, para que essa e aqui igual a zero. Então, é uma situação, toda a inequação quociente, isso a gente traz como fundamento. Aqui não pode ser 1, porque 1 menos 1 dá 0, e 0 no denominador, 0 no divisor, né? Não pode ocorrer. Então, você tem que tomar cuidado, o x tem que ser diferente de 1, porque se ele for 1, anula, tá? E a outra condição, lógico, para que isso aqui dê 0, o x tem que ser igual a menos 4, já que menos 4 mais 4 vai dar 0. Então, são duas coisas que você tem que segurar e estar atento para incluir. Bom, e aí você vai representar, você já pode representar o gráfico, depois a gente vai falando mais. Então, pensa bem, pense de cabeça nisso aqui, ó, y igual a x mais 4. Então, você mentalizou, y igual a x mais 4. Se o x é 0, o y é 4. Então, você já vai marcar o y aqui, 4. Pensando nessa função. Agora, y, olha mental, y igual a x mais 4. Se o y for 0, agora o y é 0, o x tem que ser menos 4, porque menos 4 mais 4 dá 0. Então, ele passa aqui pelo menos 4. Está aqui, ó, o x é menos 4. Menos 4 mais 4, o y é 0. Pronto, você desenhou a reta que representa, que função, gente? Representa a função y igual a x mais 4. Beleza. Agora pensa no x menos 1. Y igual a x menos 1. Quando o x é 0, o y é menos 1. Então, vem aqui, por exemplo, aqui, ó, y menos 1. Veja só, na minha cabeça, y igual a x menos 1. Agora, o y é 0. Se o y é 0, o x tem que ser quanto? 1. 1 menos 1 dá 0. Então, o x, 1. Então, vou colocar aqui o 1. Beleza. A outra reta. Aqui. Essas duas retas, né? Veja, menos 1 e 4, menos 4, elas são paralelas. Por quê? Porque elas estão passando aqui, ó, né? Ela passa a distância aquela, né? Na medida que eu trago ela paralelamente, ó, essa mesma distância. E aí, até porque elas têm, veja, tem o mesmo coeficiente angular. Aí já vem uma questão, né? Quando você está tem um domínio muito grande, né? Aí já trabalha com geometria analítica, e toda vez que esses dois carinhos são iguais, significa que tem o mesmo coeficiente angular, as retas são paralelas. Mas isso, nesse momento, o aluno do primeiro ano não viu isso. Então ele desenha, até mesmo ele não tendo a percepção de se as retas são paralelas ou não, você não tem nenhum problema. Tranquilo. Então, na realidade, você tem as duas retas. E aí, você tem duas questões aqui. Para que isso dê positivo, ou o de cima é positivo, o de baixo é positivo, mais vezes mais dá mais, ou o de cima é negativo e o de baixo é negativo. Vendo como mais dividido por mais dá mais, menos dividido por menos dá mais. Se esses dois sinais forem um positivo e um negativo, se você pegar mais dividido por menos, dá menos,
ou menos dividido por mais dá menos, que não cabe ali. Muito bem. Então eu vou fazer a análise do gráfico primeiro desse. Vamos ver, esse cara aqui é y igual a x menos 1. Então, da mesma forma, tá, eu vou aqui, ó, fazer uma linha aqui, tá, e eu vou fazer uma linha vertical passando por esses dois pontos que nós marcamos, que vão ser os zeros, o zero dessa função x menos 1, y menos 1, e o zero da função y igual a x mais 4. Agora vamos olhar para essa aqui e ver onde ela é positiva. Ela é positiva aqui. Aonde ela é negativa? É negativa aqui. Eu estou botando menos, tá? Esse risco aqui é o sinal de menos. Nesse cara, onde ela é positiva? Aqui. Vou botar a opção de mais. Acima ela vai subindo e positiva. Tá? E aonde esse cara é negativo? Aqui. Muito bem. Então, gente, veja. Vamos ver as interseções que tem mais e mais. Olhem daqui para lá. Esse cara é mais, isso aqui é mais. Beleza. As duas funções têm sinal mais, sinal mais. Está dividindo, então eu vou colocar aqui, ó, x, pode ser 1, porque se 1 menos 1 dá 0 não pode, então x tem que ser maior do que 1. Então, para x maior do que 1, isso aqui é mais, isso aqui é mais, beleza. E entre 1 e menos 4, ou menos 4 e 1, menos 4 e 1, um é positivo, o outro é negativo. Olha nesse intervalo aqui, ó, que é positivo e aqui é negativo. Mais dividido por menos, né? X mais 4 em cima, mais dividido por menos não dá mais, dá menos, então não pode. Agora vamos analisar daqui para cá. Ó. Se eu analiso aqui, os dois, né, daqui para cá são negativos. Olha. E os dois podem ser negativos. Então, esse intervalo aqui também serve. X menor. Só que ele pode ser igual a menos 4? Pode, para poder dar 0. Menos 4 mais 4 dá 0. Então, x menor é igual a menos 4. Então, veja que a minha solução, né, ela tem... Vamos analisar assim. Qual é a solução? A solução é x pertence a R, tal que x menor ou igual a menos 4 ou x maior que 1. Botando dessa forma, geometricamente, nós vemos que todos os valores de x que são menores que menos 4 ou igual, menos 4 mais 4 dá 0, pode. E todos os valores que são maiores que 1, pode, menos o 1, porque se for 1, anula o denominador, e não pode ter denominador 0. Então, gente, veja que nós fizemos geometricamente resolvemos geometricamente essa inequação. Ok? Muito bom. Vamos para agora para o terceiro exemplo. Então, fizemos o primeiro, o segundo. Vamos para o terceiro. Vamos apagar, então, que a gente possa fazer o terceiro. O terceiro, né, ele tem x mais 1 vezes x mais 4 sobre x menos 2, também maior ou igual a 0. Ótimo. Nessa equação, da mesma forma que a anterior, eu vejo o seguinte: se o x for... O x não pode ser 2.
Se for 2, anula o denominador. Cuidado com inequações quocientes. Sempre observando que aquilo que anula o denominador está fora. Agora, se o x for menos 1 mais 1 dá 0, igual a 0. E o x for igual a menos 4, isso aqui entra. Eu vou botar assim, entra no sentido que os dois colocados aqui, ó, se eu botar o menos 1 aqui pode ter qualquer nome, né? Se eu botar o menos 1, aliás, se eu botar o menos 1 e o menos 1 mais 1 dá 0, faz com que esse carinha de cima seja 0. X menos 4 mais 4 dá 0. Se aqui for menos 4 mais 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 0 dá 0. Então, esses dois caras anulam o numerador, e anular o numerador significa que esse quociente dá 0. Muito bem. Então, isso só para segurar isso na mão, para a gente não se perder na resolução da inequação. Acho aqui interessante, vou fazer de uma forma... ao Z eu posso representar essa reta, seria 3 desenhos. Eu vou preferir, tá, fazer o seguinte, observe aqui, ó. Eu vou pegar x mais 1 e x mais 4 e trocar por uma lei quadrática. Veja, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 4 mais 4x, x vezes 1 mais x, x vezes 1 é x mais 4. Isso dá x ao quadrado mais 5x mais 4. Então, essa função y igual a x ao quadrado mais 5x mais 4, certo? X ao quadrado, 4x, x, 4. Essa função, eu já sei que os zeros delas são exatamente o que anula. Menos 1, né? Se eu botar menos 1. Quem é o zero dessa função que saiu desse produto? É exatamente os números que anulam esse produto. Se eu botar menos 1 aqui, isso aqui vai dar 0. Aqui, se eu botar menos 4, exatamente esses dois carinhas aqui, ó, que vão fazer com que ele dê 0, que são as raízes. Então, não precisa resolver essa equação de segundo grau para achar as raízes. São exatamente menos 1 mais 1 dá 0, e menos 4 mais 4 dá 0. Isso aqui representa uma parábola. Então, eu vou trocar a representação de duas retas, né, por uma parábola. Quer dizer, na realidade, eu poderia estar representando isso aqui como se eu fiz aqui, ó, né? Mas eu prefiro fazer um gráfico só, que é o gráfico de parábola. Nesse momento eu tenho que ter a visão geométrica da parábola. Bom, então, o que eu vou fazer, né, agora, veja, representar. Então, isso aqui passou a ser o quê? X ao quadrado mais 5x mais 4 sobre x menos 2 maior ou igual a 0. Ok? Então, que gráfico é esse? É o gráfico de parábola, concavidade está para cima, porque o A aqui, o coeficiente numérico x ao quadrado é positivo, e as raízes são menos 1 e menos 4. Então, se eu botar aqui, por exemplo, menos 1, e aqui, por exemplo, o menos 4, né? Vou botar aqui, o menos 4, eu vou ter uma parábola que passa por esses dois valores, né? E aqui, ó, sempre o desenho de uma parábola corta o eixo y no termo independente, porque quando ele corta o eixo y, o x é 0. Então, se aqui for 0, 0, o y é 4. Então, só para colocar aqui que essa parábola, ela tem, nem precisaria ali, tá? Mas fica aqui
né, a dica aqui do desenho. Então, você tem ali o desenho de uma parábola, que é exatamente essa daqui. E o x menos 2, veja, vamos pensar daquela mesma forma, y igual a x menos 2. Ah, gente, tá, já coloquei aqui, o x é diferente de 2, tá? Eu olhei aqui, sempre começa assim. E o x menos 2, então se o y é x menos 2, se o x é 0, o y é menos 2. Então, o y, a reta passa por aqui. Tá, menos 2. Agora, y é igual a x menos 2. Quando o y é 0, o x é quanto? 2. 2 menos 2 dá 0. Então, aqui o 2. Então, esta reta, ela passa aqui. Certo? Ela passa aqui, isso aqui vai subindo. Né? Vai subindo, ó. Isso vai subindo. Eu aqui, gente, esse gráfico, ele sobe toda a vida. Isso aqui sobe toda a vida. É um desenho, mas entende? É estranho aqui, né? Porque eu... vou pensar assim, ele sobe, vai toda a vida embora. Né? Isso aqui também. Não, só fiz assim para você ter ideia. Bom, e aí, o que acontece quando você tem exatamente os valores onde eles estão cortando os eixos? Então, olha só, vou pegar aqui, ó. Esse cara aqui, deixa eu tirar isso aqui, tá? Que eu já sei. Tá? Então, veja só, aonde corta? Um carinha corta aqui. Eu vou passar agora aquelas linhas verticais que vão corresponder os valores de x que eu encontrei. 2, depois aqui o menos 1, olha aqui, ó, o menos 1, e depois aqui o menos 4. Sempre faço isso, ó, menos 4, beleza? E aí eu vou, agora eu vou colocar o estudo do sinal. Aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais. Aqui em cima, aqui é positivo, 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 positivo. Aqui é menos, 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 menos. Aí vai toda a vida. Certo? Aqui, ó, mais, 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 mais. Tudo que está acima do eixo é mais. Aqui é menos, 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 menos. Está abaixo. Aqui é mais, etc. Então é importante analisar exatamente o estudo do sinal. Ó. Acima, abaixo, positivo, negativo. Acima, positivo, abaixo, negativo. E aí eu vou para a questão, né, que eu acho agora interessante, para ser positivo, como exatamente fizemos esse, ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. Então eu preciso analisar qual é o intervalo que os dois gráficos, parábola e reto, são positivos. Veja aqui, olha, aqui eu já estou observando, ó, que aqui é positivo e aqui é positivo. Então, x maior que 2. Pode ser 2? Não, porque se ele for 2, esse cara aqui dá 0. Então aqui, essa questão de botar aberto ou fechado, eu tenho que analisar ali. Então não estou olhando a representação aqui não, já sei que o x não pode ser 2, beleza? Agora, veja aqui os dois positivos. Agora olha aqui, ó. Nesse pedaço, sempre nos intervalos dos zeros, ó, menos 1 e 0. Aqui é positivo, aqui é negativo, não posso. Né? Agora, de menos 1 e 4, olha só, aqui é negativo. Esse gráfico, ele continua. Então, fica a representação, ele continua, tudo negativo. Então, nesse intervalo aqui, esse cara é negativo e esse é negativo também. Então, nesse intervalo, x maior que menos 4 e menor que menos 1, veja, a parábola ela é negativa
e a reta é negativa. Então, menos dividido por menos dá mais. Pode ser menos 4? Pode, para dar zero aqui. Pode ser menos 1? Pode, para exatamente anular o numerador. Ou olha aqui, ou olha aqui, anula o numerador. O numerador pode ser zero. Agora veja, daqui para cá, do menos 4 para cá. Veja que aqui é positivo e esse gráfico ele continua aqui, eu não fiz, mas daqui é tudo negativo, olha, tudo negativo daqui para baixo. Isso aqui vem descendo negativamente, então mais dividido por menos dá menos. Não pode ter os dois têm que ser iguais. Então, fazendo essa análise, embora a gente aqui perdeu um pouquinho da representação gráfica, fica visível que os intervalos que eu analiso entre os zeros das funções envolvidas, o intervalo de x maior que 2 tem as duas funções positivas. E o intervalo entre menos 4 e menos 1 tem as duas funções, essa que desce, tá? E essa aqui negativa, então menos dividido por menos dá mais, que é o que eu quero. Então só esse intervalo. Então, qual é a minha solução? X pertence a R, tá o quê? Eu posso estar dizendo x maior ou igual a menos 4, menor ou igual a menos 1, ou o x maior que 2. Né? Então, fizemos aqui uma visualização geométrica, né? Utilizando gráficos de função, resolvemos essa inequação. Ok? Bom, gente, podemos apagar? Tá aí. Vamos apagar para fazer mais uma questão. Bom, agora nós vamos para o item 4. No 4, né, eu vou já desenhar aqui. Vou desenhar o gráfico, esse espaço maior, que às vezes ali eu não tive muito, então tem aqui o x, tem aqui o y. Muito bem. Nós temos aqui, ó, nessa função, que é, ou melhor, nessa equação, x ao quadrado mais 5x mais 4 dividido por x menos 2, x menos 2 maior que zero. É preciso agora que eu desenhe o gráfico da função quadrática. Então, essa função quadrática, né, eu posso dizer, vou resolver x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a zero, eu preciso da raiz x igual menos 5 mais 1 menos 25 menos 16 sobre 2, x igual a menos 5 mais 1 menos 25 menos 16, 9, raiz de 9, 3, então eu tenho menos 8 sobre 2, menos 4, e menos 5 mais 3, menos 2 sobre 2, menos 1. Então, duas raízes, veja, menos 5, 25 menos 16 dá 9, raiz de 9, 3, menos 8 por 2, menos 4, menos 5 mais 3, menos 2 sobre 2, menos 1. Então, eu tenho aqui o menos 1, vou botar aqui, eu tenho o menos 4, são os zeros da função, com cavidade para cima, certo? E aí eu vou ter uma parábola que tem essa cara aqui. Muito bem, passa pelos menos 4 menos 1. E o x menos 2, né, olhando aqui, ó, se o y igual a x menos 2, então se o x é 0,
o y menos 2. Y igual a x menos 2. Se o y é 0, o x é 2. Aliás, gente, essa questão é igual àquela. Desculpe, gente. Estou observando aqui, ó, né, que na realidade é a mesma questão. Né? Eu não sei o que ocorreu aqui, que eu estou repetindo a questão, não percebi isso. Então, vamos aqui, peço desculpas, vamos passar para outra, tá bom? Não é isso? Olha, se você fizer aqui, as raízes são menos 1 e menos 4. E aqui também menos 1, menos 4, x menos 2. Só que aqui é maior que 0. Daí, aqui, o que acontece aqui? O maior que 0, ele não pode ser 2, e aqui também não pode ser as raízes. Então, a única diferença é que as raízes não entram. Então, acho que aí não cabe a gente estar fazendo isso. Vamos para o 5. O 5, né, você vai ter menos x mais 1, que multiplica x ao quadrado menos x mais 5, que multiplica x ao quadrado menos 9, maior ou igual a 0. Muito bem. Nessa inequação, vamos fazer aqui sistema aqui, vou fazer uma representação do sistema. Tá aqui. X, y. Bom, nós temos 3 funções, uma função afim e 2 quadráticas, certo? Então, essa função aqui, ó, afim, né, eu vou pensar nela, é uma reta, sempre pensando, y é igual a menos x mais 1. Então, quando x é 0, o y é 1. Então, sei que passa pelo 1. Pensa, y igual a menos x mais 1. Quando o y é 0, esse cara vai dar menos 1. Passa por lá, menos 1 igual a menos x, x igual a 1. Então, substituindo ali, né, do jeito que eu fiz, pensa assim, ó, y igual a menos x mais 1, de cabeça. Quando o x é 0, ó, o y é 1. Então, quando isso aqui for 0, o y é 1. Y igual a menos x mais 1. Quando esse cara aqui for 0, agora é o contrário. Passei para cá, ó, x igual a 1. Então, está aqui, x igual a 1. É isso que eu fiz. Bom, essa reta aqui representa, vou botar aqui, ó, o y igual a menos x mais 1. Agora, vamos ver qual é o zero dessa função. X ao quadrado menos x mais 5, x igual a menos b dá 1, mais ou menos 1 menos 20. Veja que isso aqui é negativo. Delta negativo tem raízes imaginárias. Então, raiz imaginária está fora do meu contexto, que isso aqui é conjuntos reais. Então, não faça análise disso. Isso aqui entrou, mas ele não admite raízes reais. Então, não tem como eu estar envolvendo isso nessa equação. Então, quando isso acontece, né, quando as raízes são complexas, isso aqui fica excluso, né, do problema. E aí, eu só vou ter, então, x ao quadrado menos 9, que é uma parábola. Quais são as raízes disso aqui? Ó? Passo para lá, 9 dá mais ou menos 3. Então, eu vou botar aqui menos 3, tá? Menos 3, e aqui, vou botar aqui o menos 3. Só que isso aqui ficou fora, mais 3. Ficou fora de escala, mas não tem nenhum problema. Então, veja que essa parábola, né, ela tem uma cara mais ou menos desse tipo. É um desenho, não há nenhum problema de estar com muita precisão, porque a gente usa o desenho, o esboço, só para verificar o estudo do sinal. Bom, e aí, isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. Então,
o que eu faço agora? Vou botar tudo que está acima é positivo. Vou botar tudo mais, ó. Tudo que está acima é positivo, acima do zero. O que está abaixo, negativo. Ó. Nós botamos tudo com menos aqui. O que está acima, positivo, 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 positivo. O que está abaixo, abaixo. Então, isso aqui é positivo. Abaixo, negativo, 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 negativo. Então, acima, positivo. Abaixo, olha, tudo negativo. Ora, aqui eu tenho duas situações. Para dar positivo, os dois são positivos, os dois são negativos. Né? Por quê? Mais vezes mais dá mais e menos vezes menos dá mais. Eu não posso ter mais vezes menos, nem menos vezes mais, porque não é negativo. Então eu só vou analisar nas duas quais são os intervalos que ocorrem isso aqui. Então, na realidade, sempre passando uma linha onde eu tenho os zeros das funções indevidas. Aqui, ó. Sempre faço isso. Aí analiso. Aonde é positivo? Veja, maior que 3. Aqui é positivo, aqui é negativo. Observe daqui para lá. Positivo, negativo. Não pode. Entre 1 e 3. Opa, os dois são negativos. Olha, esse cara é negativo, esse cara é negativo. Menos dividido por menos está incluso. Então, veja. X maior igual a 1, por que que o 1 entra? Porque ele anula, quando aqui é igual a 0, ele entra porque ele vai exatamente, ao ser substituído aqui, fazer com que esse produto dê 0. Então 1 entrou. Menor ou igual a 3 também. Então veja, se você botar 3, 3 ao quadrado de 9 menos 9 dá 0, o fator 0 faz com que dê 0. Então, entre 1 e 3, incluindo 1 e 3, faz com que os dois, nesse intervalo, as duas funções sejam negativas. Agora, entre 1 e menos 3, veja, positivo, isso aqui, ó, vai toda vez aqui, ó, positivo. Então, não dá. E aqui é negativo. E aqui, ó, observa que esse gráfico continua não. Então vai dar positivo. Aqui para cima tudo é positivo. Então veja que de menos infinito até menos 3, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Porque veja que tudo é positivo. Então, x menor ou igual a menos 3. Porque exatamente o menos 3 também anula esse produto, é um fator 0. Menos 3 ao quadrado de 9, menos 9 dá 0, faz com que dê 0. Então, quais são os intervalos que fazem com que essas funções, ou as duas são positivas ou as duas negativas? Na visão geométrica, nesse intervalo aqui, ó, as duas são negativas, olha, no intervalo, as duas são negativas. Nesse intervalo aqui, veja, as duas são positivas. Então, aqui, nesse intervalo, uma é negativa e outra é positiva, nesse intervalo, uma é positiva e a outra é negativa, então não dá. Então, qual é a minha solução? A minha solução é x pertence a R, então o que? X menor ou igual a menos 3, ou, deixa eu colocar aqui embaixo, solução x pertence a R, então o que? X menor ou igual a menos 3, ou x maior ou igual a 1, menor ou igual a 3. Então, nesse intervalo, nós teremos aqui as soluções, ou melhor, teremos a solução, o conjunto de solução dessa inequação. Ok, gente? Então está aí, fizemos a questão 5.
Finalmente, vamos para a questão 6, tá ok? Podemos apagar, gente, isso aqui? Então vamos lá. É interessante, apenas aqui enquanto a Papo faço uma colocação, a gente vem observando em questões do Enem, né, essa ideia numa visualização geométrica de funções. Por exemplo, na prova do Enem 2019, caiu uma questão que não foi de inequações, evidente, mas ele já dava representações das funções e pedia inequações isoladas, um conjunto de equações, para que você percebesse, né, exatamente o que estava ocorrendo ali. Eram 3 gráficos. Então, acho interessante você ter essa visualização geométrica, porque a gente vem percebendo, né, que há uma exigência, no Enem a gente percebe isso, às vezes em questões de concurso, de você conseguir visualizar, né, através das representações geométricas de funções, visualizar essas inequações, né? Isso é importante, né? Aí quem tiver interesse, busque aí. Eu, por exemplo, resolvi a prova, nós resolvemos a prova de 2019 do Enem, está no Facebook, né? Resoluções de questões do Enem 2019, enfim, onde tem essa questão que eu estou colocando para vocês. Então, acho interessante vocês perceberem isso. Vamos para o item 6. Eu estou falando isso para quem, é evidente, ainda está no ensino médio, vai fazer a prova do Enem. Particularmente, estou me direcionando nessa conversa para esses alunos. Mas é muito interessante que nós, professores, tenhamos essas ideias também, né, os estudantes de licenciatura, né, acho legal. Então, nessa aqui, x ao quadrado menos 8x mais 12 sobre x ao quadrado menos 9 menor ou igual a zero. Então, vou fazer essa análise. Vamos aqui colocar aqui o sistema cartesiano ortogonal, né, que a gente possa estar fazendo aqui a análise. Bom, veja que são 2 representações geométricas, 2 parábolas. Eu preciso, essa daqui, quais são as raízes? Não, vamos botar assim. Então, resolver primeiro de cima. X ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero, x igual. Menos b dá 8, mais ou menos. B ao quadrado dá 64, menos 4c, 48, sobre 2, x igual a 8, mais ou menos 14 tira 8, 6, 16, isso aqui dá 16, aí 16, 4, onde eu tenho 8, 4, 12 dividido por 2, 6, 8 menos 4, 4 dividido por 2, 2. Então eu tenho aqui uma inequação cujas raízes são 2 e 6. Tá? Veja que essa parábola tem uma cavidade para cima, tá? Então é uma situação assim, né? Ela passa pelo 2, pelo 6, tem concavidade para cima, está ali a representação. Essa aqui, as raízes são 3 e menos 3. Se você pegar x ao quadrado menos 9 igual a 0, você vai ter x ao quadrado igual a 9, a raiz de 9 dá mais ou menos 3. Então você tem aqui, por exemplo, menos 3, e aqui, né, você vai ter aqui o 3. Não há aqui nenhuma precisão no desenho. Volto a dizer, o cuidado é com traçado, mas aos zeros aqui, às vezes, está mais para lá, está mais para cá, não há nenhum problema. Problema de escala não há necessidade. Veja que isso aqui também tem concavidade para cima, né? Então é uma parábola, que se o vértice vai, onde está o vértice também não interessa aqui.
O que acontece é que há aqui, ó, né? Aqui, por exemplo, isso aqui vai, né? Aqui. Muito bem. Isso aqui também, isso aqui sobe, enfim, coisas desse tipo. Né? Se vai cortar em algum lugar também, não estou preocupado. Ponto de interseção, não tem nenhuma preocupação. Tá? Agora, o que eu preciso ter exatamente os zeros da função. Isso é importante. Ah, vai cortar lá, não vai cortar, em que ponto corta? Não precisa. Então eu preciso aqui agora fazer uma linha aqui, ó, vertical, passo uma outra linha aqui, vertical, passo uma outra linha aqui, vertical, passo uma outra linha aqui, vertical. Tá? Veja que esse gráfico aqui ele sobe também. Ora, o que nós... Aí você tem menor que zero, menor igual a zero. Então, para ser menor igual a zero, ou de cima é positivo, o de baixo é negativo, porque é mais dividido por menos dá menos, ou o de cima é negativo, o de baixo é positivo. Porque se os dois forem sinais iguais, vai dar positivo. Mais dividido por mais dá positivo, menos dividido por menos dá positivo. Então dá maior que zero. É importante, sempre chamando atenção, aqui eu vou botar assim, que isso não pode ser zero. Então o x tem que ser diferente de 3 e o x tem que ser diferente de menos 3. Por quê? Porque faz com que anule aqui o denominador. E não pode. E como é igual a zero, o zero no numerador, né, para dar zero, então o x tem que ser 6 também e o x tem que ser 2. Então essas questões aqui é bom já sair do exercício com isso na mão. Beleza. E aí, né, eu vou agora analisar, eu vou botar todos os sinais, tá? Sempre eu posso fazer isso. Ó. Veja, o que está acima aqui, ó, mais. Se eu tivesse outra caneta, às vezes com cores, né, talvez ficasse melhor, mas não tem. Então, didaticamente, ó, veja que os dois são positivos. Aqui, isso aqui é 6, né? Aqui é negativo. Eu vou analisar esse gráfico aqui, é negativo, aqui é positivo. Vou botar tudo positivo. Positivo, positivo, positivo. Aqui ele passa lá em cima e vai sendo positivo. Então isso aqui eu já fiz. Esse carinha aqui, ó, para cá, positivo, para cima. Não, já até botei, né? Aqui, negativo. E aqui, positivo. Agora, gente, o que cabe a gente ver? Quais são os intervalos que isso aqui acontece? Tá? Não importa, os dois têm que ser diferentes. Então, olha só, daqui para cá, os dois são iguais. Está fora, x maior que 6 não pode, porque essa função é positiva e essa função é positiva. Entre 3 e 6, essa é positiva e essa é negativa. Pode. O mais e o menos. Então, x maior que 3, menor que 6. Pode. O 3, não. Veja, não pode ser 3. Pode o 6? Pode. Então, entra. Então, aqui vem a história, né, do denominador não pode ser 0, então não pode ser 3, e o numerador pode ser 0. 0 dividido por alguma coisa pode. Então, veja que tirou o 3 e incluiu o 6 nesse intervalo. No intervalo, sempre analisando cada intervalo 2 e 3. Veja, um é negativo, o outro é negativo. Os dois são negativos. Ó. Olha o desenhozinho do menos. Então não pode. Agora, entre menos 3 e 2, isso é positivo, isso é negativo. Pode. Então, x maior que menos 3 e menor que 2. Ó, nesse intervalo aqui,
positivo ou negativo. Pode, mas dividido por menos pode. E aí vem, o menos 3 entra? Não, não pode. O 2 entra? Entra. Então está aqui, igual. Agora, menos 3 para cá, né? Menor que menos 3, de menos infinito a menos 3. Isso é positivo, veja que isso aqui tudo é positivo, então mais e mais, não pode. Então, o que restou para a gente? Restou exatamente só isso. Ó. Daqui para lá não pode, porque isso é positivo, positivo. Entre 3 e 6 pode, porque um é positivo e outro é negativo. Entre 2 e 3 não pode, porque os dois são negativos. Entre menos 3 e 2 não pode, porque um é mais, outro é menos. E de menos infinito a menos 3 não pode, porque os dois, veja, são positivos. Olha. E aí, a minha solução foi composta apenas desses dois resultados ali. Então, solução, x pertence a R, tá o quê? Tá o quê? E nesse caso, então, né, nós vamos ter entre 3 e 6, então x pertence a R, tá o quê? X maior que menos 3, menor ou igual a 2, ou x, que é ou, tá? Ou x maior que 3, menor ou igual a 6. Quer dizer, nessa análise, né, nesses dois intervalos disjuntos, por isso a conexão ou, menos 3 até 2, incluindo menos 3, excluindo menos 3, incluindo 2, união é ou entre 3 e 6, excluindo 3 e incluindo o 6. Então veja que só inclui aqueles que anulam o numerador e exclui aqueles que anulam o denominador. Então está aí, gente, a solução dessa inequação. Então, nesta aula, a gente mostrou aí com alguns exemplos como é que você pode ver geometricamente, né, soluções de inequações. Um grande abraço, espero, né, que eu tenha conseguido passar esse assunto para vocês e que vocês possam aí, através desse assunto, ter mais habilidades aí, ter formas de resolver inequações. Um grande abraço e até mais.